Eu vou pedir para você abrir lá em Romanos, tá? Capítulo de número 1, nós vamos ler do verso 16 a 25, o homem e o conhecimento de Deus. Essa questão da relação do homem com o conhecimento de Deus é muito importante. Capítulo 1, verso de número 16 a 25, é uma aplicação. Paulo está escrevendo aqui quais são as aplicações. Ele está aplicando essas verdades que nós discutimos aqui durante 2 domingos. E quais são as implicações do homem romper com Deus? Desprezar o conhecimento de Deus. O que a Bíblia fala? Quando a gente olha para esse mundo e coloca os óculos da Bíblia para interpretar esse mundo, é impressionante como as coisas batem e faz sentido o que a Bíblia vai nos dizer aqui. Vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 16 em diante diz assim. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Até aqui, meus queridos, verso 16 até o verso de número 25. Nós vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus para a meditação dessa noite. Ó Pai, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia, para que aqueles princípios que nós avaliamos, estudamos, contemplamos, ó Pai, ao longo desses encontros que tivemos, quer sejam nas palestras, quer sejam em exposições bíblicas. Queremos agora, Senhor, através desse texto, que Paulo, de forma extraordinária, inspirada, brilhantemente, nos mostra as implicações, ó Deus, e que possamos tirar lições para a nossa vida, compreendendo o nosso tempo e a nossa época, entendendo o mundo em que vivemos, Senhor, para poder interagir com esse mundo e também, ó Pai, apresentar o caminho, a solução, a salvação eterna, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o texto sagrado e que ele possa ser aplicado em nossa vida, Senhor, na vida dos nossos filhos, na nossa família, na nossa casa, e possamos aplicá-los também, ó Deus, esses princípios, essas verdades, àqueles que não te conhecem ainda, Senhor. Dê-nos oportunidade, use a nossa vida e abençoe a mensagem de hoje, é o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender o que está acontecendo aqui, como eu disse, a relevância desse tema. Nós vamos ver, aqui você tem uma fotografia, Romanos capítulo 1, é uma verdadeira fotografia do que acontece com o homem quando ele rompe, despreza,
o conhecimento de Deus. E quando nós olhamos hoje para a sociedade, ficamos às vezes assim, chocados com as coisas que estão acontecendo, com o rumo, né, que a sociedade está tomando, e às vezes até de forma institucionalizada, de forma assim, legalizada, com a aprovação. Interessante que o texto, a palavra de Deus, ela fala um pouco sobre isso. Aqueles que aprovam, né, o que está acontecendo. Então, quando nós olhamos, esse texto é uma fotografia. Uma fotografia. Só que ele mostra o porquê. Por que o mundo está do jeito que está. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos uma verdadeira fotografia. Então, primeiro de tudo, o apóstolo Paulo, a gente precisa entender, ele escreveu essa carta com um propósito. Vamos lembrar, ele estava em Éfeso, quando ele escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para uma igreja que ele não fundou, não foi ele que fundou a igreja de Roma, mas era uma igreja que tinha uma visão, é uma igreja que tinha visão. Ela estava no centro, né, na capital do Império Romano, ficava em Roma. Era uma igreja que tinha judeus e muitos gentios, ou seja, não judeu, né, pessoas, povos, pagãos, vamos dizer, que se converteram ao cristianismo. E era uma igreja que tinha visão, uma igreja que estava lá no centro da capital do Império Romano, com muitos recursos, com visão. Era uma igreja que estava ganhando muitas almas para Cristo. E Paulo estava agora escrevendo uma carta. E nessa carta, na verdade, Paulo vai expor, né, um projeto que ele tinha. Ele tinha um projeto de ir para a Espanha pregar o Evangelho. E ele queria fazer uma aliança com essa igreja. É isso que acontece. Um estudo panorâmico que a gente faz da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai expor de forma bem detalhada o seu propósito, né? E ele não tinha ido nenhuma vez ainda para Roma. Ele vai dizer lá, se você ver um pouquinho antes, aí no capítulo 1, se você voltar um pouquinho antes, ele diz assim, olha, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças, verso 8, olha lá, ó, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo, olha só, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então, era uma igreja que se tornou famosa. A igreja de Roma é uma igreja que se tornou famosa, era uma igreja que todo mundo sabe, olha, tem uma igreja em Roma lá que está bombando. Aquela igreja está bombando. E Paulo escreve assim, todo mundo, né, ele está dando graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a eles, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. E aí ele diz no verso 10, olha, eu tenho colocado incessantemente, ele fala, verso 9 e 10, Deus é minha testemunha, o Espírito é minha testemunha, que eu incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de eu ir visitar-vos. Então ele tinha esse desejo de ir conhecer aquela igreja, ele sabia do trabalho daquela igreja, e aí ele coloca no verso número 14 e 15, que ele sentia um chamado dentro dele, como filho de Deus, de ver um mundo sem o conhecimento de Deus, e ele tendo o conhecimento de Deus, ele não via sentido na vida, a não ser anunciar a essas pessoas que estão perdidas, o Evangelho de Jesus Cristo, algo que aquela igreja fazia. E ele diz então no verso 14, olha, eu me sinto devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, como a sábios, como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então ele tinha esse ímpeto, esse chamado, ele era um apóstolo, ele compartilha aquilo com aquela igreja, e ele vai expor então, a partir do verso 16, esse quadro, essa fotografia da realidade do mundo. Só que ele vai mostrar que a única solução é a salvação. Que esse mundo está perdido, que esse mundo teria a oportunidade, né, o conhecimento de Deus, mas eles desprezaram o conhecimento de Deus, as implicações de terem desprezado o conhecimento de Deus, por isso que está do jeito que está, e não tem outra saída, a não ser a gente anunciar o Evangelho. E é por isso então que ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Ele não podia ter vergonha desse Evangelho, que era desprezado pelas pessoas, que era desconhecido de muitos e desprezado por outros.
Então é por isso, então, eu posso falar sobre esse conhecimento de Deus, o homem e esse conhecimento de Deus. E ele vai trazer, eu posso dizer que a carta aos Romanos é um tratado de Paulo, tá? Desafiando aquela igreja para que se associe a ele num projeto de continuar levando o evangelho. E ele então vai fazer aqui uma análise profunda, mostrando que todos, quer sejam judeus, romanos, gregos, sem Cristo, estão todos perdidos. Aqui que ele diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quer sejam os sábios, que se acham sábios e estão se tornando nulos no seu entendimento, quer sejam os ignorantes, quer sejam os judeus, quer sejam aqueles que vivem na idolatria, todos precisam. Porque a justificação, a salvação, vem por meio da fé. E da fé, esse Senhor Jesus Cristo que ele apresenta. Então, é uma carta extraordinária. Eu não vou estudar toda a carta, óbvio. O meu ponto aqui é bem as implicações dentro do contexto que nós estamos estudando. Então, quando eu falo do conhecimento de Deus, primeira coisa, conhecê-lo leva à salvação. Ter acesso a esse conhecimento. Então, olha que Paulo começa no verso 16. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque tudo bem, eu posso estudar, como nós fizemos nas nossas palestras, tem uma análise, né, da ciência, e ver como que a humanidade está desprezando, que está evidente que o conhecimento de Deus está ali, que existe, claro, óbvio e logicamente, uma mente inteligente por trás de todos os processos da natureza. Quanto mais se estuda, quanto mais se torna precisa a ciência, mais evidente isso fica. Quem assistiu uma palestra como nós assistimos aqui, do Dr. Marcos Eberle, é quase irracional. A ciência está chegando a um ponto que está se tornando ridículo. Né? Não admitir a possibilidade de uma mente inteligente ter construído coisas tão complexas, tão bem feitas, tão inteligente, pensado, planejado, né? De forma, a gente falou sobre as antevidências, né? Os problemas iam surgir, mas antes já tinha solução. A natureza tem essa complexidade. E o que acontece? Tudo isso aí é lindo, maravilhoso, mas é necessário o evangelho. A pessoa pode até chegar à conclusão, existe uma mente inteligente por trás. Mas a partir daí, eu acredito que é um start, pode ser um start, a pessoa procurar. Porque a ciência não vai mostrar Deus, o Deus da Bíblia, em momento algum. Aquele cientista esteve com a gente em momento nenhum. Nas palestras que ele deu aí fora, ele nem falou Deus da Bíblia. Ele falou, a ciência aponta uma mente inteligente. Mas a salvação, isso não salva ninguém. O homem contemplar a natureza, olha, deve ter uma mente inteligente, mas vamos atrás dessa mente inteligente. Quem que fez tudo isso? Quem que criou? Quem que planejou? Quem que elaborou? Aí que vem um ponto. Inicia falando o seguinte, o conhecimento de Deus é o Evangelho. E ele diz, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Só ele que pode salvar o homem. Todo o que crê, ele fala, tanto judeu como grego. Está colocando toda a humanidade no mesmo nível. E ele ainda continua, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a primeira coisa que Paulo está mostrando aqui, que a única solução, onde reside o poder para que o homem seja salvo, para que ele tenha acesso a Deus, para que ele conheça o amor de Deus, é no Evangelho. É por isso que ele não se envergonha do Evangelho. Por mais que ele venha a ser ridicularizado na nossa época, é ridículo. Você sair falando do Evangelho em alguns círculos, aí você pode ser ridicularizado. E você pode se envergonhar do Evangelho e recuar. Mas se você tem um conhecimento como Paulo tinha, você pode dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Porque aqui reside o poder de Deus para a salvação. Porque o homem, ele precisa, a partir que ele vai ter o conhecimento, ele vai precisar ser justificado. E somente Deus que pode justificar. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, o primeiro ponto que eu posso dizer, o conhecimento de Deus leva à salvação. Porque o conhecimento de Deus, ele traz a justiça de Deus. Agora, o desconhecer, o afastamento, estar distante disso, é uma outra coisa que a gente recebe. Se você continuar lendo o verso número 18, ele vai falar da ira de Deus. Então, com o conhecimento do Evangelho, você tem a salvação, a justiça de Deus que se revela de fé em fé. E o desconhecimento, ele leva à perdição. Então, Paulo vai descrever do verso 18 em diante, que está separado do Evangelho, distante do Evangelho, aí você vai ver as consequências disso. E ele fala, a ira de Deus se revela. Então, no Evangelho eu tenho a justiça, sou justificado.
Fora do Evangelho, eu só tenho a ira de Deus. É só o que resta para o homem. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade. Aí vem um ponto importante que nós vamos ver nesse texto sagrado. Olha lá. Porquanto, olha aqui a reflexão de Paulo. O que de Deus se pode conhecer é manifesto. Está claro, evidente. Está manifestado o que de Deus se pode conhecer. Por quê? Porque Deus manifestou. Porque Deus fez as coisas de tal forma que conforme nós estudamos as coisas que Ele fez, Ele se revela através dessas coisas. Ó, verso 20, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente, ele está falando de algo que é claro, evidente, se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, olha, a criação de Deus revela quem Deus é, algo que nós trabalhamos muito ao longo desses domingos, que é ciência, verdadeira ciência, estudar as obras de Deus, e ver em cada detalhe as coisas gloriosas, a majestade, né? Quando nós vemos uma flor, ela tem aroma, ela tem beleza, é extraordinário. Diz que o Charles Darwin, ele tinha o que mais atormentava ele, sabe o que era? Você não acredita, o que mais atormentava ele. Tem uma frase interessante no livro dele, que ele diz que a primeira coisa que mais atormentava ele, mas ele superou, era o olho. A complexidade do olho. É questão de luz, né? E você detectar luz, cores, era uma coisa para ele, ele achava aquilo, não, aquilo realmente é demais. Mas isso, ele estava superando isso. Aí ele termina dizendo uma frase que diz assim, que a segunda coisa que mais atormenta, que tira o sono dele, sabe o que é? As penas de um pavão. A gente viu até isso durante as palestras, porque as penas de um pavão é algo assim tão inteligente que a gente não tem noção. Aquilo ali não é pigmentação. Aquilo é uma coisa que o olho humano só é capaz de perceber aquelas cores, e aquilo não tem função nenhuma. Porque alguns acharam durante uma época, não, as penas do pavão, aquilo é para o acasalamento. Viram que não tem nada a ver. Que pavão não pega pavão por causa da beleza da pena. Aquilo era o belo pelo belo. E é tão extraordinário aquilo. E a forma que aquilo se constrói, a forma que aquilo se compõe, é algo assim intrigante até os dias de hoje. Porque é um jogo de luzes, entendeu? Aquilo conforme as penas se mexem, as cores translúcidas. É uma coisa assim que a ciência fica chocada. E era o que Darwin dizia, aquilo me atormenta. Porque na minha teoria da seleção natural, aquilo é impossível. É só uma pena de pavão. Ele nem conhecia a estrutura de um DNA. Ele não conhecia a natureza ao nível molecular, como a ciência hoje conhece. Que é algo extraordinário. E o texto está dizendo que os atributos, o poder de Deus, tudo pode ser conhecido. E que, na verdade, deveriam ser percebidos por meio das coisas que foram criadas. E por isso, aí que vem um ponto, olha, continua. A humanidade é indesculpável. São evidências que vão ser usadas no juízo eterno. Você já pensou isso? Será que eu sou louco falando um negócio desse aqui? Nós somos loucos. Gente, todos nós um dia nós vamos fechar os olhos, nós vamos... Eu até brinco assim, é uma aposta, entendeu? É uma aposta. Né? E uma vez eu vi um cientista discutindo com um ateu sobre isso aí. Vai ser uma aposta. Ou eu ou tu está errado. Ou eu estou errado, estou certo e você está errado, ou você está certo e eu estou errado. Só que tem um detalhe. Se é só o que a gente está vendo, matéria, energia, depois a gente morre e acabou, rapaz, eu não vou perder nada, não vai acontecer nada comigo nem com você, estamos mortos felizes. Né? Vivemos a vida que nós queríamos viver, fizemos o que bem entendíamos da nossa vida, e cada um vive a sua vida. Agora o negócio é o seguinte, meu irmão, e se eu estiver certo, se a Bíblia, vamos falar assim, estiver certo e tu estiver errado? Aí ele falou, aí tu está lascado. Porque nós vamos fechar os olhos aqui nessa vida e não vamos entender esse negócio. E a Bíblia está dizendo, se a Bíblia estiver certa, olha a seriedade do negócio. Quanto mais a ciência se desenvolve, mais indesculpável o homem vai ficando, e maior será o juízo. Porque mais evidências de uma mente inteligente, e mais o homem negou isso. Então o texto está dizendo assim, a humanidade vai ser indesculpável. E não vai ser porque alguém um dia pregou o evangelho e negar, não, porque você estudou e você viu claramente uma mente inteligente. Ninguém poderia falar aquilo.
A não ser que fosse planejado. E o texto está dizendo o seguinte, que o homem se torna indesculpável. Ele está falando de juízo. E que isso que vai acontecer. Aqueles que têm acesso ao conhecimento e desprezam esse conhecimento, eles vão sofrer um juízo maior. É isso, as implicações é isso. Porquanto, verso 12, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio. Olha, parece que é uma fotografia dos dias de hoje. A humanidade, né, se achando sábia, agora nós somos o detentor do conhecimento e da verdade absoluta. Eles veem claramente evidências, porque essa que é a discussão constante com a ciência. Eles veem evidência, mas não pode ser. Eles veem, mas não pode ser. Eu preguei aqui 2 domingos, não vou repetir. Cientistas evolucionistas chegavam à conclusão e falavam assim, olha, a ciência realmente está claro, mas nós não vamos aceitar isso. Porque aceitar isso é aceitar Deus, nós estamos negando em ponto final. Então é consciente que a coisa é feita. E aí continua. Não deram graça, antes se tornaram nulo. É isso que a gente pensa, gente, parece que anulou, né? O raciocínio, obscurecendo o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Porque se a gente for pensar na complexidade da vida, eu não preciso ser um crente nem crer na Bíblia. Eu não sou nada. Eu avaliando a natureza e achar que isso tudo que a gente vê, essa complexidade, é simples resultado de nada mais tempo igual a tudo do acaso. Isso é loucura. Se a gente pensar com a razão, isso é loucura. Eu posso não crer em Deus, posso ser incrédulo e ir para o inferno, mas crer nisso, que é o acaso, eu posso dizer o seguinte, eu não sei quem foi que fez, mas alguém fez. Porque é o que a gente chama de complexidade irredutível, não dá. Se você reduzir um pouquinho, não pode ter evoluído, porque é impossível a existência da vida sem um planejamento, sem um projeto. E um projeto inteligente, que nós falamos muito aqui, que a vida não é só matéria e energia, tem mais a terceira elemento, que é a informação. E quem que deu essa informação? Quem que elaborou isso? Então é claro. Só que quando o homem faz isso, gente, ele está negando, ele está, vamos dizer assim, se anulando, como diz o texto sagrado, se tornando nulo no raciocínio e obscurecendo o coração insensato. Por isso, aí que vem um ponto importante. Quando a gente fala primeiro que conhecê-lo leva à salvação, desconhecê-lo a uma perdição. E eu posso terminar dizendo que desprezá-lo. Desconhecer é uma coisa, ter acesso a esse conhecimento e desprezar esse conhecimento, aí a coisa é pior. É muito pior. Então nós vamos falar agora de um terceiro nível. O texto vai dizer assim, que Deus então entrega tais homens à imundície pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, mudarem a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente, amém. E olha que coisa interessante, começa então um processo de confusão, que eu posso dizer que desprezá-lo leva a uma descaracterização. Sabe por quê? Olha o verso de número 28, perdão. E por haverem desprezado, olha aí, ó, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para fazerem coisas inconvenientes. E aí começa um processo de descaracterização da humanidade. Os homens deixam de ser humanos, a verdade é essa. E olha essa fotografia clara, tão atual, parece como um jornal escrito hoje, como consequência não só do desconhecimento, mas do desprezar o conhecimento. Aí começa um processo cheio de injustiça, a malícia, a avareza, a maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Isso é uma fotografia, gente. Parece que eu liguei agora o jornal local.
É isso aí que a gente vê, fala assim, a humanidade perdeu, a gente vê, descaracterizou. Misericórdia, as pessoas não têm mais misericórdia. Matam um ou outro por qualquer motivo. Para que ponto? O que foi que aconteceu? Aí você pergunta, cadê Deus? Deus foi desprezado. Não é só um mero desconhecimento de Deus. É uma consequência, são implicações do desprezar a Deus. Chega a esse ponto. Porque a gente tem que entender uma coisa. Esse processo que a humanidade está vivendo, vamos entender o seguinte. A ciência, conforme o cientismo passado, os pais da ciência, Louis Pasteur, Newton, todos aqueles pais da ciência, eles iam estudando, né, as coisas criadas, glorificando a Deus, reconhecendo esse Deus, fazendo ciência, são os pais. Eles estabeleceram as bases para a ciência moderna, os pais da ciência. Então o que acontecia? Todo o conhecimento humano vinha sendo construído, as demais ciências, elas eram construídas sobre esses pressupostos. Então todas as ciências, a psicologia, a medicina, todas vêm da ciência principal, da ciência da pesquisa, das descobertas, das leis que eram. No momento que a gente viu, no domingo, no primeiro principalmente, em que houve um rompimento, tanto no iluminismo como no darwinismo, e criou-se o que nós chamamos de naturalismo. O que é naturalismo? Tudo é natural. Só. Não existe nada além do que os nossos olhos veem, tocam, a mão. Naturalismo. A gente chama de naturalismo. Ou materialismo científico. É uma maneira de fazer ciência, de ver o mundo. Entenda uma coisa. Quando a ciência partiu desse pressuposto, e eliminou toda e qualquer possibilidade de existir qualquer ser inteligente, superior, que tenha criado todas as coisas, nós somos simplesmente matéria. É o materialismo. Nós somos simplesmente fruto da ordem natural das coisas. É o naturalismo. Não existe nada que transcenda. Então, meu querido, sabe o que foi que aconteceu a consequência? Todas as outras ciências começaram a passar por um processo de adequação a esse primeiro pressuposto. Então, todas as outras ciências estão sendo afetadas, ainda estão. Por isso que a gente vai ver que a psicologia tomou um rumo, mas um rumo que a gente fica assim, até medo de mandar um filho para um psicólogo. O que vai acontecer? Toda a biologia, a psicologia, a sociologia, as relações humanas, a economia, depois vai ver o marxismo, tudo que vai surgindo é uma visão que parte do naturalismo. A visão de mundo, a que a gente chama de cosmovisão, foi fundamentada com o naturalismo, no naturalismo. Então todas as outras ciências foram afetadas. E consequência disso, é o mundo que a gente está vendo. Uma descaracterização, o homem se tornou descaracterizado. Deixou de ser humano. Esse quadro que a gente colocou aqui. Quando a gente entra na questão da sexualidade. Sexualidade não tem parâmetro para nada. E é óbvio, é lógico que não tem. Se não existe Deus, se não existe parâmetro, homem, mulher, casal, então tudo é possível. Nós somos matéria, gente. Vida biológica e ponto final. Acabou. E aí então, olha, eu estou viajando na maionese? Olha o texto sagrado. Olha aí, olha, a consequência, as implicações desse rompimento. Olha o verso de número 26. Deus entregou, a humanidade rompeu, então daí vai. Sabe a pior coisa que o homem pode receber de Deus? É quando Deus diz assim para a gente, filho, seja feita a tua vontade. Vai que é tua. Faz o que você quiser. Você quer isso? Então vai. É a pior coisa que pode acontecer. Quando Deus diz assim para a gente, seja feita a tua vontade. Por isso, meu irmão, nunca ore sem dizer, segundo a tua vontade. Porque a vontade de Deus é melhor que a minha. Eu não sei o que é melhor para mim. Você sabe mais do que Deus? Se eu disser que eu sei o que é melhor para mim, eu sei mais do que Deus. Mas isso, segundo a Bíblia, isso é a soberba. É o homem dizer que ele é superior a Deus. É o que aconteceu com o rompimento do iluminismo e surgiu o antropocentrismo, o homem no meio, no centro. Agora eu sei o que é melhor para mim. Então Deus, tá bom. Você sabe o que é melhor para você? Vai. Depois disso, o que foi que aconteceu? 2 grandes guerras mundiais. Toda a sorte de maldade que poderia surgir
no coração do homem. Todas as ciências começaram a se reformular em função disso. E a consequência, a implicação, está aí. Em todas as áreas. Eu falo de sexualidade, eu estou viajando, maionese. Olha o verso de número 26. Então, Deus os entregou a paixões infames. Aí começa um processo. As mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro. Contrário à própria natureza. Como é que é o nome disso? Descaracterização. Como consequência direta de desprezar o conhecimento de Deus. Aí o que acontece? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher. Descaracterização. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. O naturalismo, querido, redefiniu até a sexualidade da humanidade. Óbvio. Vai conversar com um psicólogo naturalista que você vai ver a visão dele de sexualidade. Totalmente confuso. É por isso que a gente fica assustado com esses documentos, com essas leis que tentam entrar no nosso país para mudar sexo de uma criança, sem a nuance dos pais. A gente fica chocado. Quando a gente fala de homem, mulher com mulher, já não choca mais. O que vamos começar a se chocar, que já está acontecendo no Brasil, não chama de poligamia, porque é muito velho isso aí, né, gente? Poligamia é coisa de velho, né? É poliamor. Todo mundo assistiu na televisão o poliamor. Alguém não viu o poliamor? Poliamor. Vários. Então, 2, 3 homens com 2, 3 mulheres, 5, relação poliamor. No Brasil já teve o caso de 3 mulheres entrarem com documento no cartório para registrar a relação a 3. A zoofilia, a relação do homem com o animal. Já tem lugares as pessoas querendo a aceitação do casamento com o homem com o animal. Mas o naturalismo, se eu vim do animal, para que eu não posso casar com outro animal? Zoofilia, coisa velha. A Bíblia chama de bestialismo isso. Tudo que você puder imaginar, daqui para pior. Sinceramente, humanamente falando, eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Meu irmão, se eu rompi com a fonte, com a origem, aquele que dava parâmetro de certo e errado, que é o maior problema para a ciência, porque nenhum outro ser no universo tem o que nós chamamos de moral. Não é moralismo, não. Moral é discernimento entre o que é certo e errado. E é uma coisa complexa isso. De onde que surge isso, né? É discutido, porque isso não pode gerar naturalmente na pessoa. De onde que vem? E a gente sabe de onde que vem. Mas no momento que nós desconhecemos e desprezamos, para quê? Eu vou prestar conta a alguém? Não, eu faço o que eu quiser da minha vida. Aborto da maneira que está sendo incentivado e querendo. Por quê? O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu posso ter relação com o animal, com 3, com 5, com 10, abortar. Eu faço o que eu quiser. Isso é tudo isso, gente. É simplesmente consequência, implicações. A Bíblia está dizendo, eu acredito, né? Do rompimento que houve com Deus. Do desconhecimento e do desprezo. Desprezou o conhecimento de Deus. Então a Bíblia é muito clara. E aí você vai ver sucessivamente o texto dizendo, então Deus os entregou, verso 24. Verso 26, Deus os entregou. Verso 28, havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então esse quadro que nós estamos vendo na sociedade, em todas as ciências estão sendo afetadas, por isso estão cada vez pior. A tendência é piorar. Tudo que você pode imaginar de ruim está surgindo, gente. E sendo legalizado, institucionalizado, promovido, apoiado, né, sustentado. Essa é a ideia. É claro aqui, gente, não vou nem falar de homofobia, que já preguei milhões de vezes aqui nas escolas dominicais. Não somos homofóbicos, nossa igreja está aberta para homossexuais, vamos abraçar, receber. Não vai ser mesmo, não vai tomar Santa Ceia, mas se entrar um casal de homossexuais aqui na nossa igreja, vamos receber ele. E já falei para a igreja, não vai ter desprezo. Vamos tomar café junto lá, passear, bater papo. Temos um relacionamento social normal, com o ter público, porta aberta. Agora fala assim, pastor, você vai ter que fazer isso. Ah, não, é um problema, é uma briga grande, véio. Aí complicou. Eu não vou aprovar, mas eu tenho que amar as pessoas. Falar a verdade com amor, isso é tranquilo, faz parte da nossa sociedade, tem que saber viver. Mas a gente tem que ter um entendimento. De onde que vem isso? Como que isso surge? O que está acontecendo na nossa sociedade? Isso. Por não conhecê-lo, entendeu? Perde-se a salvação.
é levado a uma perdição, e por desprezá-lo, a uma descaracterização. Então tudo vai ser descaracterizado. Então eu não me assusto com casamento ser descaracterizado com 3, 4, 5 ou com animais misturados. Daqui a pouco vai ter animais. 2 animais e 3 humanos. Não, você acha que eu sou louco? Você vai ver daqui algumas... Seus filhos vão ver isso, né? Vai demorar um pouquinho. Não vai ser essa geração ainda, não. A coisa está entrando devagar. Já tem 3, já casando, já tem. E já tem zoofilia. Pesquisa sobre isso, já vê. Já tem lugar, o pessoal exigindo aceitação disso. Então, isso é aquilo que a Bíblia nos mostra. O que a gente deve fazer? Vão tudo para o inferno e deixa nós em paz. Não, não é isso que deve ser feito. Paulo está mostrando esse quadro para motivar aquela igreja. O que nós temos que fazer? Ele diz claramente: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Judeu, grego, seja quem for. Então, o que resta a nós? Temos que ter discernimento, mas não para condenar, para julgar e mandar para o inferno. Para que Deus nos use, compreender o nosso tempo, a nossa época, e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está pronto para ir? É esse o mundo que nós vamos pregar o Evangelho. Pessoas, como diz o texto sagrado, olha aqui, ó, a injustiça, a malícia, a avareza, a maldade, inveja, homicídio. Aí a gente fica assustado, tanto homicídio, mata e mata e mata. Quer seja através do terrorismo, que é um outro extremo. Fala, mas é religião, o problema é religião. Não, ali é falta de uma religião sadia, leva a pessoa para esses extremos. Porque o naturalismo empurra as pessoas para esses malucos, para eles poderem aliciar esses jovens que estão totalmente desorientados. Qualquer um pode aliciar para o que quiser, para qualquer tipo de movimento, para qualquer engajamento, eles estão totalmente perdidos, como pipas perdidas, qualquer um pode pegar e levar. Quer seja um grupo, leva mais de 1000 lá para o Oriente para formar terrorista, quer seja para o que quiser, quer seja aqui nas favelas do nosso país, para o tráfico. Está fácil. Por quê? Porque não tem base. Não tem orientação. Estão perdidos. Estão sem norte. A humanidade está perdida. Agora o problema é o seguinte: a ciência estabeleceu pressupostos fundamentados em mentiras, que aos poucos está se tornando claro que é mentira. Só que esses pressupostos, essas ideias, esse pensamento naturalista, formatou todas as demais ciências. E agora? Como é que vai ser? E se a ciência chegar num ponto e falar: não, realmente existe uma mente inteligente, a gente não sabe quem é, mas tem, hein? E agora, hein? E agora? Será que todas as demais ciências vão se adequar a isso? Vai ser uma briga grande. Será que a psicologia, o estudo de sexologia nas escolas, vai nada, irmãos. Porque é um desprezo. Vai chegar um ponto e falar assim: não, Deus deve existir mesmo, porque não tem nem como negar mais. Mas nós não queremos saber dele, nós desprezamos a Deus. É o que está acontecendo. Mas a nós, como igreja, não cabe julgar. Estamos lendo, entendendo. Você tem que pegar o óculos da Bíblia e colocar assim, ó. Tudo fica claro. Você vai entender porque o mundo está do jeito que está. Porque a questão da sexualidade no mundo está do jeito que está. Porque a questão da violência está do jeito que está. Tudo isso aí, ó, está aqui, está claro na Bíblia. Simplesmente porque desprezar a Deus leva a uma descaracterização. A vida não tem mais valor. A vida não tem valor. Mata-se por quê? Por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Por um par de tênis se mata. Por um boné se mata. Qualquer coisa. A vida não tem mais valor. O homicídio, a maldade, tudo que você está vendo aqui, ó. Aborrecidos de Deus. A palavra aborrecer é odiar. A humanidade odeia Deus. Não quer ouvir falar de Deus. E esse é o mundo que Paulo não tinha nenhuma ilusão fantasiosa. Era o mundo que ele queria pregar. E ele diz claramente: olha, o que depender de mim, ele fala no verso 15, olha, o que está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Ele queria levar o Evangelho para essas pessoas. Ele poderia ser morto, desprezado. Por isso, meu querido, Deus está te chamando com um propósito. Para ir pregar o Evangelho para esse mundo. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento do que está acontecendo com esse mundo. Ter um quadro de referência, olhar, entender a filosofia desse mundo. Os sofismas, que são as mentiras que formam a mente das pessoas. Desde a escola, porque é lá, os mestres com os seus sofismas, porque eles estão baseados em pressupostos errados. Então eles ensinam errado.
O texto diz, se achando sábios, se fizeram loucos. Estão ensinando loucura para os nossos filhos. Então você tem que saber como lidar com isso na sua casa. Você tem que criar tudo que é ensinado para o seu filho. Mas tudo, gente. Não é, antigamente era só dos filmes violentos. Não dá, aqui para. O filme é o que é o menos pior que tem. Tudo. Desde a televisão, novela, filme, revista, internet, nas escolas. Pega a apostila dos seus filhos. Você tem que começar a ler as apostilas do seu filho que estão ensinando. Asneira. Tem casos que, cientificamente comprovado errado, já caíram, mas estão dentro das nossas apostilas ainda. E os pressupostos levam a conclusões, e as ciências são feitas em todas as áreas, sociologia, psicologia, todas elas. Pressupostos errados. E formando uma mente confusa dos nossos filhos. Então nós temos que lidar com isso internamente. E estar preparado para lidar com isso externamente. Não atacando. A igreja não tem que levantar uma bandeira contra o movimento homossexual, contra o movimento dos abortos. Não é nada disso. Aí é um outro negócio. O evangelho é outro negócio. É o poder de Deus para a salvação do que crê. E ninguém crê debaixo de paulada. A Bíblia diz que não é nem pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito. Uma igreja de oração. Para que Deus dê a palavra certa para você, para mim, para nós que estamos vivendo nesse mundo. Para poder trazer lucidez a um mundo que está cego, nas trevas, claramente nas trevas, confuso, em todas as formas que você possa imaginar. Todos os sistemas estão perdidos. E nós estamos aqui para trazer luz para um mundo que está desorientado. Descendo um barranco que está indo. Eu fico imaginando o desespero que deve ser para cada professor, cientista, mestre, que feche os olhos para esse mundo e encara a realidade da eternidade. E ele põe a mão na... Rapaz, tudo aquilo, aqueles bestas, daqueles abestados, daqueles evangélicos fanáticos falavam, era verdade. E eu, com toda a minha sabedoria e conhecimento, minhas pós-graduações, eu estava errado. Acho que vai ser, gente, isso já vai ser um inferno, não precisa mais nada, né? A Bíblia diz, né? A consciência, ela vai. Pensar que alguém passou uma vida inteira ensinando a mentira. Você sabe que há casos interessantes, por exemplo, do primeiro pastor brasileiro. Quem foi o primeiro pastor brasileiro? Já ouviu falar a história dele? O primeiro pastor brasileiro era o... É o nome do meu seminário. Reverendo José Manuel da Conceição. E ele foi padre aqui em Brotas, a vida inteira. E ele teve um longo ministério. Ele praticamente foi conhecer o Evangelho no fim da vida dele. E muitos diziam que ele era um homem atormentado. Sabe por quê? Porque ele passou a vida inteira dele pregando uma esperança falsa, segurando na mão dos seus fiéis na hora de que partiam para a morte, sepultando os seus fiéis, baseado numa mentira. Quando ele entendeu o Evangelho, esse homem ficou atormentado. Dizem que o fim da vida, ele tem uma vida difícil. Ele saía de cavalo pregando o Evangelho, ele saía daqui até Minas Gerais de cavalo. Pregou em todas as cidades que ele foi paróquio. Porque ele era atormentado com esse negócio. Porque ele passou uma vida ensinando a mentira. Claro que ele tinha a paz de Cristo, mas ele sabia da vida dele, o que ele tinha feito a vida inteira ensinando uma mentira. Eu acho que não tem coisa que vai mais atormentar uma pessoa, passar a vida inteira sepultando pessoas, entendeu? Mandando pessoas para o inferno, por causa do seu saber, que a Bíblia diz que é loucura. Imagina então isso aí. Eu estou usando um caso de um líder religioso, que ensinou uma mentira durante a vida inteira, uma falsa esperança, até que um dia ele descobre que a salvação é pela graça, não por obras, que vem de Cristo, que não é nada que eu tenha que fazer, não existe nenhum outro mediador, não seja Jesus. Um dia ele entendeu isso, e ele se converteu. E se tornou o primeiro pastor do Brasil, brasileiro. Reverendo José Manuel da Conceição, um homem muito culto, conhecia várias línguas, estudou alemão, estudou inglês, ele ia para os Estados Unidos, pregava nas igrejas americanas lá, um homem muito culto, extremamente culto. Era um gênio até, que a igreja católica não sabia o que fazer com ele. Que quando ele conheceu o Evangelho, ele estava numa chácara aqui na região de Brotas, Rio Claro, não sei que região aqui, porque ele já estava compreendendo algumas coisas, ele estava entrando em conflito com os ensinamentos da igreja e o que ele via na Bíblia.
E ele estava, vamos dizer assim, na reserva. Ele não estava numa igreja. Estava dentro de uma chácara quando um missionário chega com a Bíblia aberta e prega o evangelho para ele. E ele disse que foi como um anjo enviado por Deus, porque ele estava atormentado, ele precisava de paz, ele não tinha. E aquilo veio com uma luva, ele falou, é isso que eu preciso para a minha vida. E depois disso ele saiu pregando o evangelho. Foi ordenado primeiro pastor, por isso que em dezembro, agora é o dia do pastor, em homenagem ao reverendo José Manuel da Conceição. E o que eu quero dizer é o seguinte, a nós não adianta só ficar condenando o mundo. O nosso trabalho agora é falar o que Paulo, na mentalidade de Paulo, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho. E eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho. Por mais que ridicularizem, como aquela aposta lá do cientista e do ateu, nós dois vamos morrer. Não vamos se ver lá depois. Aí eu quero ver. Quem é que está do lado certo, quem é que vai levar? Uma aposta, né? Só que é uma aposta. Será que vale a pena arriscar? Não. Querido, vamos fechar os nossos olhos. Nós estamos encerrando essa série mostrando as implicações eternas dessas verdades. Não vamos nos envergonhar do evangelho, por mais ridículo que pareça e nos ridicularize. Vai chegar um dia que toda a verdade virá à tona. E aí, meu querido, eu espero que nós estejamos do lado da verdade. Cada um de nós. E não do lado da mentira. Porque não vai ter segunda chance. Você lembra que a Bíblia conta daquele homem, o rico Lázaro? O rico parte sem Cristo. E ele lá no tormento dele, o desespero dele é ver toda a família dele vir para o mesmo lugar. É o maior desespero para quem vai para o tormento eterno. Pensar que os filhos, esposa, os amigos, todo mundo que ele amava, vai vir para aquele mesmo buraco, ser atormentado eternamente. Jesus só disse para ele o seguinte, filho, abismo. Quem está aí não vem para cá. Existe um abismo entre você e eles. E se eles não estão ouvindo os vivos, quanto mais os mortos. E eles têm a Bíblia. A lei e os profetas. Parábola do rico Lázaro. Leia em casa que você vai entender. Vamos orar. Ó Pai querido, nós estamos diante de verdades eternas, Senhor, de um livro milenar, 2000 anos, esse livro, a carta aos Romanos foi escrita, Senhor. Milhares de pessoas foram transformadas, convertidas através desse livro. Nós conhecemos histórias, desde Martinho Lutero, lendo Romanos, o justo viverá pela fé, foi impactado com essa verdade. Homens e mulheres no passado, Senhor, mas não só no passado, também no presente. A Tua palavra é a verdade, nos mostra a verdade, nua e crua, dura muitas vezes, Senhor. O mundo que está vivendo uma perdição total, Senhor. O desprezo do conhecimento de Deus está levando a humanidade a uma descaracterização em todas as esferas, Senhor. O conhecimento humano, ó Pai, fundamentado em pressupostos falsos, está levando a humanidade cada vez mais para o abismo. Não há mais solução para os problemas. As crises só aumentam. Quer sejam pessoais, interpessoais, nacionais, internacionais. O mundo caminha para um abismo, Senhor. E a única solução é se voltarem para o conhecimento de Deus. Como disse Paulo, é o poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para livrar essa raça da perdição eterna, a raça humana, o povo, a humanidade. E a tua igreja tem acesso a essa verdade. Como que nós vamos ficar em paz? Nos deleitando com essa verdade, fechado em quatro portas, enquanto o mundo inteiro, Senhor, jaz no maligno, na ignorância, nas trevas, se achando sábios, se fizeram loucos. O Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que um dia nós vamos prestar conta também. O que fizemos com essa verdade. Se nos envergonhamos do Evangelho. Se por vergonha não anunciamos o Evangelho. Com vergonha dos
ditos sábios e entendidos. Que a tua palavra nos confirma que são loucos, insensatos, estão perdidos nas trevas. Dê-nos sabedoria, amor, para acolher, para compreender as pessoas nas suas mazelas, para lidar com um mundo que jaz no maligno, na violência, na autodegradação, na autodestruição dos lares, das famílias, dos relacionamentos, em todas as esferas, ó Pai. Nós estamos assistindo uma autodestruição da humanidade, diante dos nossos olhos, ó Deus. Sabendo que nosso tempo aqui é curto, passageiro, de todos nós, os nossos, o nosso e o deles também. Não resta outra coisa a nós, senão dizer como Paulo, não me envergonho do Evangelho. O Senhor use, ó Pai, a vida de cada um aqui, a vida desta igreja, para anunciar essa verdade, Senhor, que liberta, que transforma, que faz essa humanidade descaracterizada se tornar mais humana. O verdadeiro Evangelho, não aquele fanático, obtuso, que afasta as pessoas de Ti, mas o Evangelho genuíno, o Evangelho de Jesus Cristo. Abençoe a Tua igreja, que eu te peço, e abençoe cada um de nós aqui, também para orientar a nossa geração, os nossos filhos, os jovens, que estão sendo, muitas vezes, até da nossa igreja, Deus, contaminados, iludidos, fascinados, ó Deus, com a mera ilusão desse mundo. Que os nossos jovens, ó Pai, não sejam hipnotizados, ó Deus, por esta miragem, cheia de mentiras, de falsidade, que está levando uma humanidade inteira para a perdição. Mas que eles abram os olhos, ó Pai, enquanto é tempo, e olhem para Cristo, e sejam salvos. Eu peço por nós, e peço por esse mundo perdido. Em nome de Jesus. Amém.